seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Oncofarma em Ação. E eu sou Caroline Monteiro, farmacêutica especialista em oncologia. E aqui nós estamos, inclusive, numa série de vídeos falando sobre o câncer de mama. Então, se você não é inscrito aqui, já se inscreve no canal para não perder nada. E hoje vamos falar sobre o bloqueio hormonal ou hormonioterapia no tratamento do câncer de mama. Por que utilizar esses medicamentos? Entender um pouquinho mais sobre isso. E se você perdeu os outros vídeos dessa série, onde eu explico sobre o câncer de mama, o porquê de algumas fases, inclusive do tratamento lá, desde o diagnóstico, né, com base no diagnóstico, eu vou deixar os links aqui na descrição, então você assiste lá depois para não perder nada e eu tenho certeza que muita coisa vai clarear aí na sua cabeça, tá? Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Vamos falar aí sobre o bloqueio hormonal ou hormonioterapia. Já vamos começar desmistificando o nome por aqui, porque eu sei que tem alguns profissionais que falam é hormonioterapia. Algumas pacientes chegam para mim falando, Carol, eu estou tomando, agora eu estou na fase dos hormônios, tomando hormônio. E não, você não está tomando hormônio e você não está fazendo aí uma terapia baseada em hormônio. Por isso que eu não gosto desse nome, tá? Você está fazendo justamente o contrário, bloqueando o hormônio. Qual hormônio? O estrogênio, que é o principal aí nesse momento com relação ao câncer de mama RE+, receptor de estrogênio positivo, que é um dos mais comuns, inclusive, não só no Brasil, como no mundo, tá? Então, uma vez que teve o diagnóstico do câncer de mama receptor hormonal positivo, e eu inclusive falo sobre como você avalia aí o seu exame para saber qual foi o tipo que você teve, né? Dá uma olhadinha aí nos seus exames e na série de vídeos que eu gravei. Então, volto a repetir, vai estar aqui na descrição para você pegar os seus exames e entender direitinho aí o seu momento, o seu caso, o seu diagnóstico, tá? Isso é muito importante. Dito isso, então a gente vai fazer o bloqueio desse hormônio. E aí a gente já começa com algumas respostas por aqui, porque é uma fase que confunde muito a cabeça das mulheres. Primeiro porque o câncer já não está mais aí, para a maioria de vocês. Para a maioria que está me assistindo aqui agora, já não tem mais a doença. Você fez uma cirurgia, o médico provavelmente te falou que tudo foi retirado, que a cirurgia foi um sucesso, a doença não está mais aí. Alguns profissionais chegam até a falar para as pacientes que elas estão curadas, não é a maioria, inclusive a grande maioria dos oncologistas não falam isso e eles só vão falar realmente aí depois de 5 ou 10 anos de segmento com essa mulher, tá? Mas alguns falam, né? E isso na cabeça da pessoa confunde, né? Porque a mulher pensa assim, nossa, se eu tô curada, se até aqui, né, já não tenho mais a doença, tudo foi um sucesso, se você fez químio, rádio, enfim, para que então tomar esse medicamento agora, né? Pensa comigo, se você está curada, então agora não seria a vida de volta, né? Sem nada mais porque está tudo certo? E se você está em uso de tamoxifeno, anastrozol, letrozol ou hexamestano, ou além também, junto com esses, um Zoladex, a leuprorelina, triptorelina, enfim, que são os inibidores ovarianos. Se você está em uso desses medicamentos, eu te digo, seu tratamento não acabou, tá? Ele continua e é uma fase muito importante do seu tratamento. E para que, Carol? Né? Então vamos lá, voltar. Aí, já que a doença não está mais aí para a maioria das mulheres, como eu falei aqui, para evitar simplesmente que essa doença volte, evitar recidiva. E por quê? Anos atrás, a gente volta agora no tempo, lá em 1970, antes de 1970, né? As mulheres que tinham diagnóstico de câncer de mama, elas iam para a cirurgia, né? E normalmente eram cirurgias grandes, cirurgias radicais, onde toda a mama era retirada. Anteriormente, inclusive, musculatura era retirada, pele era retirada, porque se acreditava que o máximo que pudesse ser retirado, que a doença não voltava.
Mas com o passar do tempo, os profissionais, os médicos, né, viam que isso não era verdade. Que as mulheres, a doença voltava, mesmo tendo sido retirado todo o tecido, mesmo tendo feito tudo aquilo, inclusive grandes cirurgias, com grandes impactos negativos na qualidade de vida dessas mulheres. E aí as pesquisas continuavam em torno do diagnóstico, né? E daí veio tanto o implemento, né, e o incremento, na verdade, da quimioterapia para aquelas que tinham maior risco, né, da radioterapia. E em 1972, né, 1970, lá na década de 70, foi descoberto, na verdade, esse medicamento ele já existia, mas ele foi transformado, digamos assim, né? Porque na verdade o propósito dele inicial não foi para frente, ele não teve sucesso. E depois as pesquisas continuaram e se observou que ele sim poderia ajudar no câncer de mama. E esse medicamento que estamos falando é o tamoxifeno, tá? E a partir desse tipo de terapia, obviamente, para o câncer que é receptor hormonal positivo, né? Porque precisa ter essa classificação lá no início do diagnóstico, porque é uma terapia que vai responder, obviamente. Então, a mulher tendo um diagnóstico desse, fazendo uso desse medicamento, e eu vou falar dos outros que nós temos hoje também, os médicos observavam, os pesquisadores observaram que a doença não voltava. E em 5 anos, para aquelas que passaram um pouquinho mais de tempo, que tinham um risco maior, que fizeram por mais tempo, por 10 anos ali, a doença não voltava. E daí os médicos observavam que essas mulheres estavam curadas a partir desse tipo de terapia, falando aí do tipo do câncer de mama receptor hormonal positivo. Se você está um pouco confusa que, nossa, Carol, mas o meu não foi esse, eu não estou tomando esses remédios. É porque o seu diagnóstico não foi desse caso específico, desse tipo de câncer de mama específico. E aqui na descrição do vídeo tem o link para os outros vídeos que eu gravei falando sobre os tipos do câncer de mama e os tratamentos que vão seguir a partir dali desse diagnóstico. Então você vai lá e assiste porque vai ficar mais claro na sua cabeça. Mas se você já está tomando esses medicamentos que eu citei aqui, então fica aqui porque o vídeo é para você. Então, com esse tipo de terapia, a gente descobriu que podia curar esse tipo de câncer de mama. Então, foi realmente um tratamento revolucionário para a época, porque antes dessa época, como eu falei, na década de 60 ou antes, as mulheres que tinham diagnóstico de câncer de mama, em 5 anos, boa parte delas já estavam mortas. Realmente era uma doença que matava muito as mulheres. Porém, depois do bloqueio hormonal, essas mulheres passaram a ter a cura definitiva da doença. Boa parte dessas mulheres, obviamente, porque estamos falando sim de uma doença que ainda é, né, que ainda é ameaçadora da vida, enfim, e que a gente precisa ter diagnósticos cada vez mais precoces. E a questão também da taxa de cura, enfim, isso vai ser calculado ali com base no seu diagnóstico. Como é que foi o diagnóstico? Então a gente sabe que diagnósticos precoces, né, doença inicial, tem muito mais chances de cura. Então também converse com o seu médico se você tem dúvida com relação a isso, né, para que isso fique um pouco mais claro. Mas sim, a gente teve aí essa revolução no tratamento do câncer de mama que possibilitou a cura e hoje é considerado, além de ser, né, o tipo mais comum, é considerado sim um câncer que a gente consegue, né, um tipo que a gente consegue curar. Então, com detecções mais precoces, por isso não deixe de fazer os seus exames, também de seguir a sua rotina médica daqui para frente, ainda que você já tenha finalizado ou esteja perto de finalizar aí o seu tratamento de fato, né, terminando aí o bloqueio hormonal, não deixe, né, o seu acompanhamento médico e oriente as mulheres da sua família, as mulheres próximas a você, que você conhece, para que elas também possam buscar fazer os exames, né, em dias e ter, se for o caso, né, de ter um diagnóstico precoce, uma detecção precoce, porque sim, a gente consegue curar, né? Então, pensando lá que na doença não está mais aí. Tá, Carol, mas ainda não ficou claro
essa questão de por que eu estou fazendo esse tratamento, porque a doença não está mais aqui. Então, bloqueando hormônio, eu estou bloqueando o quê? Se não tem célula cancerígena mais aqui no meu corpo. Então, vamos lá, voltar um pouquinho para as bases das aulas que eu já gravei anteriormente falando sobre o câncer. Lembra que câncer não é uma doença que vem de fora, é uma doença que vem de dentro. Então, são células normais do nosso corpo que sofrem mutação por alguns motivos, alguns a gente sabe, né, que são considerados aí os fatores de risco, mas outros a gente ainda não sabe. Mas a gente sabe então que o quê? Que essas células normais, elas têm o seu DNA lesado e elas começam a ter um comportamento diferente das células normais. E daí elas ficam células anômalas, né? Começam a se dividir desordenadamente, enfim. Essas características e toda essa questão do câncer também eu já conversei, já falei num outro vídeo dessa série aqui. Então não vou entrar nesse assunto. Mas é uma célula para dizer que a célula cancerígena ela era uma célula normal que se sofreu mutação e que então se tornou neoplásica, tá? Então, com bloqueio hormonal, o que a gente faz? A gente vai bloquear esse estímulo que no passado foi um grande combustível para a célula tumoral. Então, o que a gente vai fazer de fato é o bloqueio nas suas células boas a partir de agora. Claro que se tiver alguma mulher que está me vendo aqui agora, né, e pensa, Carol, eu estou tratando um câncer metastático, tem metástase aqui, surgiu um novo tumor, enfim, e o médico me passou aí o tamoxifeno, tá tudo certo, esse medicamento vai estar bloqueando aí essa célula tumoral e evitando, barrando o crescimento dela, tudo certo, tá? Mas para a grande maioria das mulheres, como eu falei aqui, a finalidade realmente é curativa e a doença não está mais aí. Mas a gente vai bloquear essas células boas para que elas não recebam estímulo hormonal, porque o estímulo hormonal no passado foi justamente um grande combustível para que essas células se dividissem, tá? Então é isso que a gente vai fazer. E por 5 anos ou por 10 anos, volto a dizer, isso vai ser calculado com base no risco que você tem para a doença voltar, o risco de recidiva. E o seu médico vai determinar isso com você, tá? E aí, os tipos de tratamento que nós temos hoje em dia. Então, nós temos aí o tamoxifeno, que foi esse grande primeiro, esse marco na nossa história. E depois depois surgiram outros medicamentos que se seguiram aí nas pesquisas, porque o que se observou, né? Que a gente não tinha só o metabolismo, aí digamos assim, as fábricas, né, de hormônios femininos, que são os ovários, as principais. Mas os médicos sabiam que ali, mesmo tirando os ovários, né, de algumas mulheres que eram consideradas na época assim, não, é de alto risco, vamos tirar aqui as mamas, os ovários, ainda assim essas mulheres tinham presença do estrogênio no corpo. E daí eles pensaram, nossa, da onde está vindo esse estrogênio, né? E foi daí que se descobriu a via alternativa do hormônio do estrogênio, que é a via da aromatase. É uma enzima que ela está presente em vários locais do nosso corpo, em vários órgãos, e ela faz a conversão da testosterona em estradiol. E daí se descobriu que barrando essa enzima, ou seja, não deixando essa enzima trabalhar, a gente não vai ter essa conversão de testosterona em estradiol. E a gente encontra a aromatase no tecido gorduroso. Então já fica aí, já pega esse gancho, porque mulheres obesas ou em sobrepeso têm mais risco de recidiva do câncer de mama ou até mesmo risco de ter o primeiro câncer, né, de mama, por conta dessa questão, desse grande fator de risco que está aí, que é o tecido adiposo, né, além de ter uma questão inflamatória importante, a gente sabe que desencadeia aí vários processos inflamatórios, como também tem a presença da enzima aromatase e a gente tem ali a conversão, sim, da testosterona em estradiol nessa mulher e isso é prejudicial. Isso é um estímulo a mais para aquelas células que eu falei que são normais, mas que no passado tiveram estímulo do hormônio e elas estavam ali já em processo, enfim, neoplásico e elas se alimentaram disso aí para se dividir, para crescer, tá?
Então é um grande fator de risco aqui. Depois eu posso gravar, inclusive se vocês quiserem, deixa aqui no comentário um vídeo só falando sobre fatores de risco que nós conhecemos hoje para a questão do câncer de mama. Comenta aqui se você quer esse vídeo, tá? Que aí o papo é bom também e rende bastante. Então, essa é uma outra via e é uma outra via que nós usamos hoje de tratamento também, que é essa via alternativa, é uma via que a gente vai ter ali, uma outra, vai ter essa questão do estrogênio, inclusive naquelas mulheres com bastante idade, né? Se você pegar lá uma senhorinha de 85 anos, né, e dosar no sangue dela, o estrogênio vai estar um valor baixinho, mas vai estar lá. Por quê? Justamente porque a enzima aromatase, ela está fazendo isso. Então, essa mulher já não tem mais produção de estrogênio pelos ovários, porque ela já passou pela menopausa aí há muito tempo. Mas ela tem essa outra via, sim, que é alternativa e que está produzindo esse hormônio. Então, esses outros tratamentos, como o anastrozol, letrozol e exemestano, eles fazem parte da família chamada inibidores da aromatase, que vão inibir a ação dessa enzima, tá? Então, falando aqui da questão do tratamento para a gente recapitular, tamoxifeno, que foi o primeiro, o tamoxifeno ele é considerado modulador seletivo dos receptores de estrogênio. E por que, Carol, esse nome, né, modulador seletivo, ele não inibe? Não. Em algumas partes, né, em algumas partes do nosso corpo, aí ele vai fazer ação de inibir realmente, né, esse receptor do estrogênio para que não tenha a ligação do estrogênio ali e com isso não tenha o estímulo na célula, como no caso das mamas, que isso acontece e é o que a gente quer. Mas, por exemplo, lá no nosso útero não é bem isso que acontece. Inclusive, um efeito colateral comum do tamoxifeno é o espessamento de endométrio, tá? Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, porque esse aqui já está ficando longo e eu vou fazer aqui a parte 2 falando um pouquinho mais sobre os medicamentos e os efeitos colaterais deles, porque a gente tem algumas diferenças, sim. Mas então nós temos esse tamoxifeno que é de uma classe específica e nós temos aí os inibidores da aromatase que vão fazer esse processo que eu acabei de explicar para vocês, da via alternativa. Podemos usar todos os medicamentos, Carol? Tanto uma classe como outra, nas mulheres jovens, nas mulheres com mais idade? Podemos. Essa definição do tratamento, ela vai levar em consideração alguns fatores, como, por exemplo, a idade dessa mulher, se realmente essa mulher já entrou na menopausa ou não, se essa mulher tem algum outro fator de risco, alguma outra comorbidade, por exemplo, se essa mulher já teve uma trombose, se essa mulher já teve uma fratura óssea, então, com base nos efeitos colaterais que a gente sabe que são bem comuns do tamoxifeno e dos inibidores da aromatase, o seu médico ele vai escolher aí qual é a melhor terapia, a terapia mais segura para você, levando em consideração isso aí. Como eu falei, no próximo vídeo eu vou falar sobre esses efeitos colaterais mais comuns, inclusive nessa condução aí da definição do tratamento, se tamoxifeno, se anastrozol, ok? Se faz também combinado com bloqueio ovariano para aquelas mulheres que ainda menstruam, que ainda ovulam, né? Então já deixa aqui nos comentários também qual é o medicamento que você está fazendo desses aqui, né? Que você quer que eu fale um pouquinho mais. E a gente vai ter sim a parte 2, então não perde, se inscreve aqui, mulher, se você ainda não inscreveu e tá aqui até agora nesse vídeo, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho para você não perder nada, tá certo? Porque também toda semana tem conteúdo exclusivo aqui. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, o meu acompanhamento, eu vou deixar o link aqui também, que você pode entrar em contato para agendar a sua consulta ou para saber um pouquinho mais sobre o meu programa de acompanhamento para mulheres com câncer de mama, que se chama Recomece. Sim, eu tenho um programa completo que é específico para mulheres com câncer de mama, onde eu acompanho você aí muito de perto, acompanho as mulheres, né, em tratamento para o câncer de mama de forma individualizada e de perto. Então, se você quiser fazer parte, né, desse programa, quiser saber um pouquinho mais sobre esse meu trabalho, coloca aqui também e vou deixar o link aqui que você pode entrar em contato direto para saber mais, tá bom? Então,
Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. E compartilha também esse vídeo com mais mulheres que você conhece que estão em uso aí de um bloqueio hormonal.